O Genor vai começar ao vivo. Então é o seguinte, Wanda. O tecido você vai pôr do outro lado, sendo a parte maior. Elza, só um minutinho. Para que eu vou entrar pelo outro e sai desse. Ô, Elza, o Genor já vai começar a transmitir. Para isso. Deixa eu parar isso. Vou sair. Então, você faz isso que eu pedi antes da transmissão? Tá, vou cortar primeiro. Não. Não Antes de cortar. Eu não entendi. Inverte o tecido. A parte grande para o lado da sua mão direita. Aqui? A parte grande. Então, é essa daqui. Não. Esse lado tá certo. Mas a largura maior para o lado da mão direita. Assim? Vira tudo. Assim? Aí. Tá. Aí o que você vai fazer? Você vai encostar os 5 centímetros na ponta, a régua vai ficar... Não. Pra cá? Aí. Estica bem. Tá bom. Traz mais para cá para você ter apoio. Não, o tecido mais dentro da placa. Tá. Aí, agora você pega a sua régua, a linha dos 5 centímetros, você encosta no final do tecido que está ao lado da sua mão esquerda. Tá. A régua. 5 centímetros aí. Tá. Agora, viu que fica mais fácil? Verdade. Você vai medir o tecido na régua. Tá. Eu estava tentando acertar na placa, aí fica mais complicado mesmo. Muito mais. A placa, ela é como a gente vai considerar como se fosse um suporte. E a gente usa para medir esporadicamente. Tá. Cuidado com o dedão. Tá dentro da régua. Agora, não mexe o tecido. Isso mesmo. Vai dando a posição da mão. Solta o cortador. Cuidado para não se machucar. E agora termina de cortar. A régua, às vezes, escorrega um pouco. Pronto. Agora só ficou uns... É que esse cortador não é muito bom, né? Então, ó... É que precisa de um pouquinho mais de força. Tá. Já começou? Ainda não, né, Mó? Pode começar. Pode começar? Então, vamos dar boa tarde? Vamos. Só um minutinho, né? Deixa eu voltar. Pronto. Pode começar. Pode começar, tá no ar. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Elza. Eu sou a Wanda. E eu estou mostrando para a Wanda e para vocês também como faço algumas coisas. A Wanda está cortando a borda, a primeira borda que ela vai colocar num trabalho que foi começado na aula passada. Você mostra o trabalho, Wanda? Olha. Se alguém falou que lindo, eu também falei. Ficou lindo. Então, eu estava mostrando para a Wanda um jeito que eu acho legal. Quando nós vamos cortar bordas, a gente coloca o tecido, se a gente é destro, com o final na nossa mão esquerda. E aí a gente mede com a régua e a nossa
base de corte, realmente fica uma base, mais para apoio do tecido do que para realmente fazer medida. A gente mede com a régua. A Wanda está cortando tiras com 5 centímetros de largura e 55 de comprimento, que é suficiente para que coloque a borda no trabalho feito sem emenda. Borda sem emenda, quando a gente não vai misturar tecido, é o ideal. Mas a gente pode emendar também, e como a borda é estampada, o bom seria emendar a estampa para que a emenda fique quase que imperceptível. Então, a gente dá um jeito de, quando for necessário fazer emenda, casar os desenhos das estampas. Legal. Então, a Wanda vai fazer 3 cortes, aí saem 5 tiras de 5 por 55 centímetros. Posso cortar, então? Esse daqui eu vou continuar Vamos lá. cortando. Que eu vou... Olha, para a gente fazer corte, é mais fácil para mim, e até hoje para as pessoas que eu conheço, fazer os cortes e a gente em pé. Fazer corte quando a gente está sentado dificulta um pouquinho. Wanda primeiro vai tudo até o fim, aperta bem o cortador. Mais um pouquinho. Ah, escapou, a régua saiu do lugar. Dançou. Mede com o risco dos 5 centímetros no final do tecido, e aí ele vai encaixar direitinho. Aqui já foi. Ó. Antes de você meter a régua, o ideal é que você mexa o tecido, não o que foi cortado com a tira, mas o resto, porque aí a gente pode passar a segunda vez o cortador sem ter tirado a régua do lugar. Tá. Aí isso aqui já foi melhor que a primeira até. Ó. É só não ter medo de apertar um pouquinho o cortador. É, aqui já tem as duas. Agora tem que tirar de cima da régua. Agora eu vou te falar uma coisa. Que eu acho que eu falei alguma coisa. Não vai dar os 5 centímetros aqui por causa de um corte, vai dar uma emenda. Mas como já tem aqui, a emenda vai ficar bem certinha, porque... Não vai, porque ela vai para dentro. Mas vai ficar uma emendinha aqui, ó. Vai ficar uma emendinha que não vai casar o desenho. Ah, tá. Porque como você vai ter tem... a costura, né? Exatamente. Então, vamos pegar do outro lado? Vamos. Aí aqui. Aí tem quantos centímetros? Aqui tem... Deixa eu ver. Eu esqueci desse... Eu falei o corte. Aqui tem 17. E de comprimento? 53. Então, 2 tiras de 53. Tá. Aí eu vou posicionar. Ele tá retinho? Ele tá. Esse daqui tá. Peraí. Não. Deixa eu ver. Mais um. Ele tá casando direitinho com um risco da base? Ah, não, ele tá Como assim. cortar? Assim. Ó. Dá pra tirar.
Afunda com força. Gente, no começo, quando a gente ainda não está acostumada a cortar com régua e cortador circular, a régua, ela dá umas escorregadas. Dá umas escorregadinhas. Então, o negócio é não usar a régua inteira, mas nesse caso precisa ficar mais fácil. E começar com medidas um pouco menores. Só que a Wanda já não é principiante de vez, ela já está quase ficando intermediária. Ai, ai, ai. Tem quantas? Agora tem 4. Não, 3 ainda. Peraí, 3. Isso. 2 de 55 e uma de 53. Agora eu vou Mais cortar uma outra. de 53. Afunda bem para cortar. Não, a mão tem que estar perto de onde está o cortador. Porque Agora se a já gente foi. fica com a mão de um lado e o cortador está lá na frente, é perigoso entortar. Foi mais uma, tem 4. Vou cortar mais Agora, uma, né? a gente deixa para fazer a emenda na aula que vem, na quinta-feira. Tá. E nós vamos pegar aquele outro trabalho que já está com as bordas cortadas. Corto mais uma aqui para fazer. Não, só já tem 4. Sim. Aí depois a gente vai conversar sobre emendas e estampas. Tá bom. Agora a gente vai fazer a borda do outro. Deixa eu montar ele aqui para você ver. Deixa eu guardar o cortador. Sempre fechado. Fechadinho. Olha. Esse daqui já tá cortado 2 tiras de 70 por 5 e uma tira de 112 por 5. O seu trabalho tem quanto? Ele tem... eu não anotei. Ele tem 39 centímetros de cada lado. Tá. Todas as tiras são da mesma cor? São. Tá. Então, nós vamos começar encostando a barra, a borda, direito com direito do tecido. Sim. Só que faz o seguinte, é mais fácil você fazer de cima para baixo, não de um lado para o outro. Tá. Não, contrário. Como assim? De cima para baixo. Você de frente, não. Na lateral. Ah, Isso. tá. Direito De com cima para direito. baixo aqui, né? Isso. Tá. Direito com direito. Aham. E agora você vai alfinetar para passar essa costura na máquina. E aqui rente um do outro? Rente um do outro. E você vai alfinetar do lado, um momentinho, vai alfinetar do lado que tem as emendas para que você costure com as costuras abertas, senão você vai costurar desse lado, não vai enxergar o que é emendado do outro. Tá. Contrário. Vira o trabalho de cabeça para baixo, segura. Isso! Vai alfinetar desse lado, pelo avesso. Ah, tá. Porque aí você não vai ficar costurando sem enxergar onde estão as emendas. Sem olhar as emendas, tá? Hoje tem uma amiga minha que ia ver a aula. Ivone tá aí? Ivone!
Tá me assistindo? Cadê a Ivone? Pode passar na máquina, por favor, pelo lado das emendas. Tá. Vamos passar na máquina? Vamos. É uma por uma. Ah, tá. Eu já ia pôr as outras, hein? Não, é uma por uma. Uma, passa. Mais uma vez eu falo para as pessoas que têm assistido às aulas da Wanda nas segundas-feiras. Todo final de aula eu falo que vai ser feito na próxima aula. Se alguém tiver um tecido feito de PET ou não e quiser pegar borda enquanto a gente está na aula, é um jeito da aula ficar mais legal, porque em vez de só assistir, assiste participando. Quando a gente faz, é mais gostoso do que ficar só olhando o que o outro faz. Verdade. Pronto. Agora eu tiro Agora, o alfinete. tiro o alfinete. Esse lado. Aí eu passo. Passa com a costura de um lado só. Então, você vai virar a costura para o lado do trabalho. Ah, não passa aberta, então. Não, essa passa fechada fica melhor. Tá legal. Melhor para mim. Tá. Gente, patchwork tem uma coisa muito interessante. Sempre corta, costura, passa, corta, costura, passa. Quando a gente faz patch em grupo, enquanto uma está passando o tecido, a outra corta, a outra costura e a outra passa, e o trabalho rende muito mais, porque uma faz cada parte do trabalho. E assim vocês vão intercalando para que nem sempre fique uma só passando ou a outra costurando. Todo mundo faz e vai pegando prática em cada parte do trabalho e o serviço rende muito mais. Pronto. Agora, você corta fora o que sobrou. Vou tirar a cadeira daqui. Essa parte que sobrou, eu corto fora. Régua e cortador circular. Ai, desculpa. Desculpa, eu esqueço. Eu sou da tesoura. Não, mas pet retinho e sem desfiado é com cortador circular. Tesoura É verdade, não sai muito reto. Aqui. Agora até roupa o pessoal está cortando com cortador circular. Veja se está bem reto em continuação. Tá. Essa... Eita. Esse cortador aqui. Pronto. É o cortador, o medo de apertar. Agora, do lado oposto àquele que você costurou, esse aqui. Você vai pregar mais uma borda. Tá. Vira ao contrário para poder alfinetar onde tem emenda. Uhum. O mesmo trabalho. Então, esse tipo de borda, nós vamos ter 2 cortadas em lados opostos
e depois 2 que ficam maiores nos outros lados. Então, eu digo que é sempre assim, em cima e embaixo, de um lado e do outro. Eu vou dizer mais uma outra vez, porque no PET, pelo menos no início, nós não emendamos com alinhavos, porque o alinhavo não segura muito bem o tecido e impede de a gente ajeitar quando está costurando a máquina. Quando nós fazemos PET, pelo menos o básico, nós vamos sempre alfinetar, prender as partes com alfinete. Ai, peraí, que saiu, desculpa, saiu a linha. Precisa dar uma seguradinha para não mastigar o tecido e para não ter perigo de escapar. Escapou. A Wanda está usando uma máquina Bernina, mecânica, tem um ponto maravilhoso e essa máquina é uma máquina suíça de excelente qualidade. Nossa, Elza, vou te contar. Eu fiz a barra de uma calça de moletom do meu pai essa semana, que ele comprou e ele é baixinho, né? Ficou grande. Eu fiquei impressionada com... É um moletom bem grosso e ficou perfeita a costura. Nossa, adorei. É uma máquina excelente. Eu sempre falo uma coisa que o meu pai dizia para mim. Quando nós fazemos qualquer trabalho, se nós usarmos as ferramentas certas e apropriadas, o trabalho fica mais bonito e mais fácil de fazer. Eu prefiro usar placa de corte, cortador circular e régua da marca Olfa. Tá aqui. Dá para ver? Então, esta marca é uma marca japonesa e eles têm excelente material para pele. Tá aqui minha placa de corte pequenininha. Existem placas de corte de diversos tamanhos. Esta minha, ela tem, de um lado, 40 centímetros, do outro, 30. Ela é pequena e serve para a gente usar com trabalhos pequenos. O lado do centímetro é todinho quadriculado, marcado de 5 em 5 centímetros e quadriculado de 1 em 1 centímetro. Do outro lado, o que tem polegadas, ele é marcado de polegada por polegada. Depois, ele tem uma linha um pouco mais forte de 5 em 5 polegadas. No centro, tem um quadriculadinho de meia em meia polegada, aqui. E tem os ângulos que a gente precisa usar aqui. Ângulo de 45 graus, 45 para um lado, 45 para o outro. E este ângulo, que são 2 lados que se encontram no quadrado, é o ângulo de 90 graus, o mesmo ângulo que nas casas tradicionais faz parede com chão ou parede com teto. O pessoal fala que é o do esquadro. Então, gente, este é o material que eu uso
e é um material que eu aconselho. Existem outras marcas, e nem sempre a gente acha adequado o preço do material Olfa, porque ele é um material que custa bastante. As lâminas duram bastante, a não ser que a gente passe lâmina em cima de alfinete, aí estraga na hora. Existem placas com linhas brancas e existem placas com linhas amarelas. Existe o porquê. Depois, uma outra hora eu falo. Pronto. Wanda, você colocou dos dois lados e bateu a costura para o lado de dentro. Sim. Agora, de um lado e do outro, certo. A borda vai começar em cima da primeira borda que você costurou. Aqui, né? Isso, aí ela fica um comprimento um pouquinho maior, porque a gente já acrescentou borda de dois lados. Tá, aí eu vou pôr o alfinete. Eu estou observando como é que a Wanda está mexendo nos tecidos agora. Com uma melhor destreza. Já não está mais se enrolando nos tecidos. No começo, a gente pega tecido, o tecido voa. A gente vai cortar a faixa também voa para o outro lado. Quando você olha, uma faixa começa com 2 centímetros, termina com 3, e assim vai. E tem dia que a gente acorda, sei lá de que jeito, que não tem, eu pelo menos, parece que os tecidos voam da minha mão, caem no chão, o alfinete eu vou pegar, ele cutuca, é uma tristeza. Uma dica que eu vou dar para você que já faz pet ou que ainda não faz. Uma almofadinha de alfinete é uma coisa maravilhosa. Foi meu primeiro trabalho. Mostra a sua, Wanda. Aqui, ó. Foi a primeira coisa que a Elza me ensinou a fazer. Então, porque quando a gente tem uma caixa cheia de alfinetes, a gente vai pegar e o alfinete pode cutucar o nosso dedo. Na almofadinha já é diferente. Você põe o alfinete e solta. Na hora de tirar, pode pegar de olho fechado que você não vai se cutucar. Eu tenho por costume espetar os alfinetes e, por costume, a agulha eu passo de um lado para o outro. Porque quando você espeta a agulha, ela vai parar lá dentro da almofadinha e uma hora você vai fazer assim com o dedo, vai entrar agulha no seu dedo. É um perigo. Então, gente, uma almofadinha é legal. E uma coisa, essa minha almofada, ela tem na parte de baixo um ponto de areia, porque ela fica presa na mesa, e aqui tem um risquinho para colocar resto de tecido, resto de linha, e não fazer aquela bagunça no chão. Olha só o que tem dentro. Linha, resto de tecido e assim por diante. Coisinhas que a gente não gosta que fica espalhada pelo chão. Gostaram? Mais dia, menos dia, eu dou a dica de como é que prende. Então, você faz uma almofadinha, areia embaixo, plumante em cima, e eu vou pôr em cima da placa para vocês verem como é que ela fica. Tá dando para ver? Ah, eu então, adoro isso aí. Eu vou colocar na mesa. fazer um desse.
Eu ainda quero fazer um desse para mim. Logo, loguinho. Gente, quando você vai usar areia para encher peso de porta, plaquinha, almofadinha que fica pendurada na mesa, a gente compra areia na casa de material de construção, eles vendem um saquinho assim, e a areia vem meio molhada. Primeiro, você tem que botar essa areia no sol, porque senão fica um caqueiral só. Tem que colocar areia no sol, ela seca bem, e aí você enche peso de porta, almofadinha, bicho que a gente quer que fique em pé, coloca como se fosse um travesseirinho cheio de areia para ele ficar pesado. Aquelas almofadas que parece uma cobra que a gente põe na porta para não entrar pó, aquilo eu também encho de areia. E precisa fazer com um tecido meio grossinho, tipo brim, ou tecido duplo, porque senão a areia começa a escapar pela trama do tecido. Se você quiser fazer uma cobra para não entrar areia, não entrar pó na sua casa, você pode fazer uma cobra de cetim, também fica bonito. Fica interessante. Eu tenho uma aluna que, quando ela começou a fazer pet, aliás, ela faz mais costura que pet. Foi no ano que ela fez 8 anos de idade. Este ano ela já fez 11. E essa minha aluna chama Gabriela, e ela já fez coisas maravilhosas. Uma criança. E ela fez uma cobra para a casa dela, e deu de presente no Dia dos Pais. Primeiro ela não queria, mas depois ela falou, tá bom, o meu pai merece ganhar um presente. Ele quer que a gente tenha um isolamento para não entrar pó na nossa casa. E fez. E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês fizerem uma almofadinha e encher de arroz cru, essa almofadinha, ela pode ser tanto usada quente, como ela pode ser usada gelada ou congelada. Serve para dor nas costas, dor no joelho. Aí, cada um que sabe se vai usar gelado ou se vai usar quente. Eu não sei dar receita de saúde, tá, gente? Porque o meu marido é médico e quem sabe de saúde é ele, eu só obedeço. Mas essa almofadinha, quando precisa, faz compressa gelada. Então, você tem a sua almofadinha de arroz, coloca no congelador, aí ela fica geladinha. Se falar, precisa de compressa quente, você faz a almofadinha de arroz e pode ser a mesma. Coloca no micro-ondas, esquenta lá o arroz e fica ótimo. Você leva para onde for, pode fazer pequenininha, pode fazer maiorzinha e é muito bom. Então se chama... já lembrei. Lembra que antigamente fazia bolsa de água quente? Aí se sai a rolha, cai toda a água na cama, fica uma porcaria. Então, o negócio é fazer uma almofadinha de arroz que não dá problema para ninguém. Nossa, Wanda, quando você vai fazer a almofadinha de arroz? Olha, boa ideia, viu? Já deu vontade de fazer também. A Wanda está prestando tanta atenção que não escutou a história. Não, eu escutei sim. Wanda? Eu escutei. Alô? Tá ligado? Ih!
Tem aí o negócio sem som. O Júnior desligou para não... eu escutei a história, sim, eu já estou com vontade de fazer. Olha, essa minha amiga, essa minha aluna, minha amiguinha Gabriela, ela fez a almofadinha para o avô, para a avó, mas fez para todo mundo queria almofadinha de arroz. É bom você estar o pé no frio. A gente sai correndo com a almofadinha de arroz, põe no pé, e aí não tem história de ficar com o pé gelado nesse frio. Eu só não aconselho pôr almofada quente na cabeça. Pronto, Elsa. Mas que coisa linda. Pronto. Ficou linda. Você gostou? Eu gostei. Mostra para o seu Agenor o que ele achou. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, para ver bem. Eu estou vendo. Ai, mas ficou tão bonito. Ficou legal. Isso aí vai ser uma almofada? Eu acho que vai ser uma capa de almofada. Então, a gente podia fazer o seguinte: você tem tecido para fazer a parte de trás? Eu preciso... Deixa eu ver. Eu tenho tecidos de outra cor, não do mesmo. Não tem problema. A gente pode fazer uma invenção. Você teria 4 quadrados, dobra isso em 4. Agora mede. Dá mais ou menos 23,5. 23,5 mais 1,5 para costura dá 25. Você tem 4 quadrados de 25, da cor que der na cabeça, já corta e já emenda. E eu tenho desse daqui, ó, quadrados tem, do mesmo tecido da borda. Mas ele tem quanto? 26 por 26. Ótimo. E tenho outros também, olha, tenho desses aqui, 4 desse daqui, ó, que é o que tá no meio. Acho que esse ficaria melhor, né? Não, 2 e 2, faz um pet. Ah, 2 de cada. Lógico, Tá. dupla face. Legal. Então já faz. Aí eu faço 2 desse e 2 desse. Isso, e intercalados. Já dá uma alfinetadinha para o pessoal ver o que é um forpet. Já vou fazer. Nossa, legal. Gostei. Deixa eu tirar aqui o alfinete com... Dona Elza, Oi. dizer um oi para as meninas que estão postando as mensagens delas aqui, né? E o que elas postaram? O Linda Camimura está dando boa tarde, a Lilian Andrade, a Siciliana de Batiste. Mas a Siciliana, eu já disse, ela vai ser minha queridinha, porque ela me segue, então eu estou achando linda. E me manda ainda trabalho que ela faz. Ela fez o Panos para Quê? O trabalho ficou lindo, Siciliana. E eu já vou responder ao vivo. O pessoal que vai fazer os blocos da Dear Jane é free. Olha, aproveita, gente. É grupo free. Agora, é lógico que nesse grupo free, quem quiser tecido, eu vou poder vender alguma coisa, porque eu tenho lindos. Posso até pensar em vender já blocos cortados. Então, eu vou começar a vender algumas coisas que vocês possam querer.
Eu mesmo vou buscar tecido na Elza quarta-feira. Pois é, eu tenho muito tecido, tecidos de tamanhos diversos. Os blocos da Dear Jane, eles são pequenos, mas eu não sei se quem não tem prática, se não vale a pena fazer com tamanhos um pouquinho maiores, porque trabalhar com bloco pequeno não é fácil, não. E tem que ter uma paciência. Mas é muito gostoso. Eu até um bloco eu fiz e resolvi fazer uma besteirinha e costurei todas as linhas. Aí o meu bloco ficou nanobloco. Nano é o oposto de mega, minúsculo. Porque mega é muito grande e nano é muito pequeno. É quase do tamanho é um pedaço, é um negocinho de nada. O bloco inteiro ficou com menos de 8 centímetros. Aí eu falei, agora que eu errei, pois eu vou até o fim. E ficou bom. Boa tarde, gente que falou boa tarde para mim. Então, dona Elza, também tem a Maria Tereza Andrade, que na hora que a senhora falou assim, vamos falar que ficou linda, ela falou, lindo. Tem a Márcia Bise. A Márcia Bise, nossa amiga lá do banco também. Oi, Márcia. Oi, Márcia. Olha aqui. Eu desenhei isso mesmo. É só costurar, Wanda. Muito legal. Primeiro você já costura as duas primeiras, depois a outra. Só que aí tá menor, não tá? Não, então, não, é porque eu pus o alfinete muito para dentro, vai dar certo. Ó. Se não der, a gente faz uma borda. Não, vai sobrar, porque ele tem 26, né? Ah, então ótimo. Já pode costurar enquanto a gente vai falando. Olha lá. A Márcia É Bise, uma destreza maravilhosa. a Márcia Bise, nossa amiga, né? A Sandra Cava Corrêa, lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. Oi, gente, que delícia. Aí tá muito frio, Sandra? Tá muito frio lá. Deve estar bem frio. Deve estar, porque hoje estava tão frio que eu até coloquei chapéu na cabeça, porque eu sinto frio na cabeça, e também coloquei tampão no ouvido, porque estava doendo os ouvidos. Tanto frio. A Ivânia Silva também está aqui com a gente. A Ana Maria ela fez um comentário. Tenho muita vontade de adquirir esse material. Antes disso, não vou trabalhar com pet. Deve ter postado aquela hora que a senhora estava explicando o OFA. Sim. Olha, para adquirir o material, existem algumas lojas que vendem pela internet. E quando se compra pela internet, eu tenho a impressão que dá para pagar em 3 ou 4 vezes. Como é que é o nome dela, senhora Genor? É a Ana Maria. Ana Maria, ela já faz pet ou ainda não? Ela não falou, ela disse que tem vontade de adquirir esse... não, acho que ainda não faz. Então seria assim, se alguém vai começar, começa por essa placa menor que tem 30 por 40, deixa eu ver em centímetro. É 30 por 43. E compra a régua de 15 por 30. Então, começa com tudo pequeno. O cortador, o de 45 milímetros, que é o meu. Olha, 45 milímetros é 2 dedos e pouquinho. Existem 2 formas de cortador. Esse que a gente abre na mão, assim, ó. Abriu a lâmina, fechou a lâmina. E tem um outro que tem trava. Este é mais barato. O de trava é um pouquinho mais caro.
E não existe necessidade, se você vai lembrar sempre, de travar. Essa não trava. Abriu, fechou a lâmina. E a régua é uma régua de 30 por 40, que é assim. Esta régua tem como se fosse um transferidor de um dos lados, e ela tem os ângulos de 60, 45, 30 e 15. É uma régua bem bacaninha, demora para as linhas desaparecerem, isto significa anos mais de 10. Um problema, quando a gente não está muito acostumada, derruba e às vezes quebra a ponta. Então, não convém ficar derrubando a régua. Outra coisa, é bom a gente ter a própria régua e todos os trabalhos serem medidos com uma régua só. Corta com a mesma e assim por diante. Porque os risquinhos, eles podem ter alguma diferença. A Wanda tá rápida, parece The Flash. Tem mais um. Eu tô querendo fazer... Não tô querendo fazer rápido para não atrapalhar aí. Tem um comentário aqui da Sandra, acho que ela contribuiu. A questão da areia, ela falou assim, olha, nas casas de utilidades tem saquinho de areia seco colorida. Então, já... Mas aí é legal se a gente fizer um trabalho transparente. E a gente pode fazer trabalho com as areias coloridas, colocando essas areias em vidros, fica bonito. A gente também pode colocar cola e usar areia colorida, e fica bonito. São trabalhos que a gente pode variar. Cansou de ficar costurando, pode mexer com areia, com tinta, fazer diversos trabalhos bonitos. Lucinete está dando boa tarde. Boa tarde, Lucinete. A Joyce também acabou de chegar, ela é de Salto, em São Paulo. Oi, Joyce, bem-vinda. A Aurora, a Márcia deu um oi pra gente. A Aurora tá Oi, Aurora. Oi, Márcia. A Aurora tá a minha amiga Maitê não apareceu. Não deixou comentário, mas eu não sei. A Aurora Mas está perguntando de onde a senhora é, dona Elza? Não entendi. A Aurora Arrabal, ela está perguntando de onde a senhora é. Eu sou de São Paulo. Eu nasci na maternidade de São Paulo, na rua Frei Caneca. A Sandra disse que está chegando hoje, está gostando do programa, começou hoje. E ela também comentou que ela gosta de usar essa, porque já vem pronta, não precisa secar. Legal, mas ela usa areia colorida para encher as coisas? Acho que sim, porque ela, pelo jeito ela já usa, ela já trabalha com isso. Legal. Eu gostei de areias coloridas. Fica até bonito para a gente fazer enfeites. Olha, Elza, tá vendo que ficou maior? Um pouquinho maior. Agora, Wanda, eu preciso de um pedaço que seja um pouquinho menos que a metade de largura e no mesmo comprimento, porque a capa de almofada vai ser uma capa envelope. Aí um pedaço, como que é mesmo que você falou? Seria aproximadamente o pedaço que tem 2 quadrados. Se for num pedaço só, mais ou menos 30
pelo comprimento. Tá. Eu posso fazer, emendar dois, um de cada também desse daqui? Pode. Você emenda esses dois e tá bom. Aí já dá. Faço aqui a emenda. Isso. E aí já vai ser a parte de dentro do envelope. Eu vou pegar uma almofada para o pessoal que está assistindo em casa ver. Ó o papagaio da Elza. Assoviando. Gente, na minha casa tá cheio de almofada, almofadão, olha, essa é grande. Então, eu vou mostrar. Eu vou virar do avesso para vocês verem. Aqui tá cheio de neto, tá, gente? Eu tenho uma porção, 6 netos, de idades variadas, de 24 a 6 anos de idade. E a criançada gosta de almofadão, gosta de botar almofadão no chão, deitar em cima, fazer brincadeira. Então, olha o que acontece. E a Wanda vai ver também. Quando a almofada é envelope, fica uma parte dentro da outra. Então, precisa, no caso, a parte que vai até quase o outro lado e uma parte que vem por dentro que vai só até um pedaço. Porque aí elas ficam sobrepostas. Quando você põe a almofada, o recheio, não precisa nem de zíper, nem de botão, nem de nada. Então, eu vou pegar uma cheia para vocês verem também. Olha, gente. Eu vou fazer a parte do outro lado desse pet com esse forpet aqui, olha. Então, ela vai ficar um lado assim. E depois o outro vem por cima. Assim. Então, vai ficar aberto. Olha. Esse almofadão... Olha que legal. Ah, é bonito. Que bonito, grandão. E é grandão mesmo, olha. É maior que o meu ombro. É. E veja, é um bloco fácil. O gato. O gato. Então, veja, quadrado inteiro, quadrado inteiro, quadrado de 2 triângulos. 4 desses. Inteiro, inteiro, 2 triângulos. Então, ficou um cataventão no meio e os quadrados aqui fora, e o resto é fundo. E eu fiz uma borda verde, faz com que essa parte fique grande, uma borda preta do lado de lá, é verde. Então, veja, a parte pequena a gente emenda na parte da frente.
e a parte grande emenda dos 3 lados e um lado fica aberto. Deu para entender? Deu. Isso a gente faz tanto uma almofada como porta-travesseiro. Aham. Como Eu tenho- almofadão. Os porta-travesseiros geralmente é assim. Exatamente. Isso que a gente compra, quase sempre eles são desse jeito. Então, o que a Wanda vai fazer? Vai deixar os 2 lados do mesmo tamanho. Ah, esse daqui, então, eu tenho que cortar do mesmo tamanho desse, né? Exato. Tá. E o que você faz? Você corta dos 2 lados, dos 4 lados, Para para ficar que fique o encontro dos 4 quadrados bem no meinho. Tá. Porque seria mais fácil tirar só de 2 lados, mas sim. aí não fica perfeito. Tá. Ele vai ficar um quadrado. Vou colocar ele bem no meio isso. aqui, para eu E aí ver. você pode cortar. Tá. Vou colocar assim, esse outro bem no meinho, para ver quanto que eu tenho que cortar. Isso. Acho que aqui já tá bom, ó, tá bem no meio. Então é só cortar o de baixo, baseado pelo de cima, e depois a gente já põe o outro. Tá. Agora veja, se esta almofada quisesse fazer quilting, daria. Tá. Aqui o quilting é reto. Dá para ver melhor nesse quadrado aqui, ó. Tem o quilting reto e eu já vou explicar. Esse quilting reto, ele é feito, você começa de um lado, vem aqui, faz quase quando chega na ponta, você já vem para dentro e faz de dentro até que forma como fosse uma espiral, só que uma espiral quadrada. E assim eu faço quadrado, triângulo, tudo desse mesmo jeito, ó. Tá muito na moda aqui o quilting reto, viu, gente? É largura de pezinho de máquina. Ô, Elza, o tecido, acho que na hora de costurar, ele não ficou retinho aqui a borda, então... Pode deixar reto agora. Tá. Já corta e eu posso retira de cortar ele cima. junto, né? Isso mesmo. Gente, tem uma outra coisa. Aula presencial pela internet. Se alguém quiser, pode me contratar. Eu estou dando aula presencial, como a Wanda. A Wanda gentilmente está compartilhando a aula dela com todo mundo, e é lógico que eu estou fazendo descontinho para ela, né? Porque já que ela está fazendo propaganda para mim. Então, veja, os blocos da Dear Jane em conjunto, entra no grupo e é gratuito. Aulas presenciais online, pode ser com uma pessoa, com 2, pode se juntar algumas pessoas. Eu tenho um aplicativo que chama Whereby, a gente marca o horário e pode uma porção de gente assistir ao mesmo tempo. Se for uma porção de gente, no máximo 2 ou 3, cuidado que não é para ficar pegando coronavírus. Daí todo mundo de máscara. E aí é só falar comigo pelo telefone celular e a gente trata dos detalhes. A Wanda não fez nenhuma aula presencial real. Ela só fez aula online. E a gente não se vê... Desde que a gente começou a fazer isolamento, nunca mais a gente se viu. E o marido da Wanda, que é o senhor Agenor,
Ele que faz as minhas partes de internet, propaganda, etc. E por causa dele que as pessoas ficam sabendo que as coisas acontecem aqui. Ele faz isso para todo mundo, se quiser. É o trabalho dele. Quantas pessoas estão assistindo, senhor Agenor? Nesse momento, 10. É, isso aí. Porque, na verdade, só assistir é um pouco enjoativo. Quando eu estou dando aula para a Wanda e vocês querem assistir e fazer, é legal. Mas aí todo mundo vai fazer o que a Wanda faz, porque esta é a aula dela. Na aula que vem, nós vamos pregar a borda no outro trabalho que a Wanda já fez. E vai ser uma borda um pouquinho diferente de em cima e embaixo, de um lado do outro. Essa aula será na quinta-feira. Qual é o horário? Aí pode ser. Você gostou desse horário, 3h30? Pode ser esse horário. Vamos fazer às 4? Às 4, tá bom. Então, na quinta às 4, a Wanda vai fazer a borda daquele outro trabalho que ela fez e vocês podem participar fazendo. Já pega o seu celular ou o seu computador, põe pertinho da sua máquina, você assiste e faz, e vai ser mais legal e mais proveitoso. Porque só ficar olhando não dá muito futuro. Pode ficar um pouco cansativo, né? Para quem a aula da Elza é legal porque é tudo prática, gente. Então, por isso que para mim passa super rápido. Quando eu vejo já acabou. Já acabou e ainda fez coisa. Pronto, agora já está cortado do mesmo tamanho. Aí esse, então, eu vou emendar 3 lados. Qual que eu emendo primeiro? Qual que você quiser, mas, Wanda, O menor nós só vamos alfinetar. Ah, tá. Então, em primeiro lugar, você vai emendar essa parte do pet com a parte pequena. Ah, tá. Agora é bom escrever, porque essa é a sua lição de casa. Então, vamos lá. Pode falar. Parte pequena. Fazer uma barrinha num dos lados. Costurar junto com a parte da frente o lado maior, que é o oposto daquele que foi feita a barra. Deu para você entender, Wanda? Aham. Veja. Olha a minha. O oposto da barra. Isso é tudo feito pelo avesso. Ó, este lado tem a barra. Barrinha. E o outro eu costurei com a parte da frente. Tá. Mas veja, o meu foi colocado um falso viés a volta toda para dar um acabamento. Você não vai fazer. Você vai fazer este aqui. Ó. Simples. Tá? Tá. Então, Só levantou um pouquinho para eu ver. Aí, ele tá. vai costurar aqui. Entendi. E fazer a barra aqui. Tá. Aí, a parte grande de trás, dos 4 quadrados. Fazer a barra de um dos lados.
Aí você vai montar assim. A parte do pet, em cima da parte do pet, a parte grande, em cima da parte grande, a parte pequena. E aí costura dos 4 lados de uma vez. Ah, tá. Aliás, de 3 lados, porque vai ficar o lado aberto para entrar o recheio da almofada. Eu entendi. Você olha no seu travesseiro, que você vai no porta-travesseiro que vai dar. Se eu tiver dúvidas, eu olho sim. Mas E deu se para tiver entender. dúvida, quarta-feira você vem aqui, já traz. Ai, deu Porque para aí entender você sim. vê ao vivo. Tá. Deu para entender sim. Então, eu acho que não sobrou dúvida. Todo mundo, por favor, não adianta entender a explicação, tem que fazer para ver se dá certo. Se não der certo, coloca nos comentários. Deu tudo errado. Como faz? Aí eu explico tudo de novo e assim vai. Ai, eu adorei hoje, porque já vai sair um trabalho pronto. É isso aí. A gente vai adiantando trabalhos e depois vai aprontando um cada vez. Legal, eu gostei. Mais alguém, seu Agenor? Então, aqui tem umas coisinhas. A Maria Tereza Andrade, ela disse que vai arriscar esse quilt. A gente não Ai, tentou mas ainda. é isso mesmo. Ela explicou aqui. Já que ela explicou? vai, olha, já que ela vai arriscar, eu vou fazer o que é aqui na mão. Veja, aqui está o quadrado. Vou tirar o som. Então, começa aqui, vem aqui, aqui. Quando está quase chegando o segundo. Quando está quase chegando, vem para dentro. Até que acaba. É de fora para dentro. Se for triângulo, olha, eu vou mostrar. Se for triângulo, começa aqui. Amor, depois você responde. Não fecha. Vem para dentro. Não fecha. O segredo é não fechar. Vai para dentro. Olha, se for uma espiral, o que a gente faz? Nunca fecha o círculo. E de fora para dentro é a mesma coisa. Não fecha. E quer continuar? Não fecha. E acaba. É só isso. Nenhuma dúvida? Tem gente perguntando se tem Instagram. Tem também, né, Elsa? Olha, eu nem sei como é que está lá o Instagram, porque quem arruma o meu Instagram é o Gabriel, que é filho do seu Agenor. Patchwork Elza Aidar. É Patchwork Elza Aidar. O nome do... E aí tem coisas que são baseadas nessas lives que a gente faz no Clube do Pet. Lembrando também, né, que o Facebook é Clube do Pet e tem a... Quem que está perguntando? A Maria Tereza disse que agradeceu, ela disse que deu para entender. Agora é fazer, porque depois que a gente entende, tem que fazer. Fez, se aparecer dúvida, pergunta. Então o Instagram é Patchwork Elza Aidar, tudo junto, tá? Patchwork Elza Aidar, tudo junto. O Clube do Pet no Facebook é Clube do Pet, é só procurar, né? Clube do Pet.
E tem mais uma pergunta aqui. E tem uma outra coisa, tem canal no YouTube. Isso. O canal do YouTube tem aulas que já deve ter mais de 12 anos. Tem um monte. A Sandra Cava tá perguntando que horas é essa aula. A gente sempre anuncia um pouco antes ou um dia antes, porque a gente está testando os horários, né, Elza? Tem Então, dia que, né? Na quinta nós vamos fazer às 4. Vai transmitir na quinta também, então? Você dá conta? Por mim, tudo bem. Então, se as pessoas quiserem assistir só de ver, tudo bem. Se quiserem assistir e fazer, traz um material para colocar borda. Já traz as bordas cortadas. E aí vai costurando e fazendo. A Sandra Cava diz que está fazendo uma almofada, mas não entendeu muito bem a parte de trás. No caso aqui, no meu caso, eu fiz uma parte bem rápida aqui, ó, com forpete para fazer 4 a parte quadrados. de trás. E agora eu vou... Acho que é o envelope. Se for o envelope, a Elza explicou, né? Que a parte é como se fosse... Tem que fazer a barrinha num dos lados. Primeira coisa, fazer a barra dos lados. Depois faz a barrinha Na parte no lado maior. pequeno. Faz a barrinha no lado pequeno. E aí prega o outro lado na parte da frente. Aqui, ó. Faz, Wanda. Assim, ó, a parte de trás eu vou pegar na parte da frente. Aqui já tá direito com direito. Ainda não. Primeiro a pequena. Ah, sim. Aqui a pequena na parte da frente. Isso. E já feita a barrinha. Já com a barra pronta. É que eu ainda não fiz. Põe 3 alfinetinhos, Wanda. Tá. Deixa eu pôr aqui. Agora, dá uma alfinetadinha na barrinha. É barrinha, né? Barrão. Vou fazer rápido aqui. Depois eu vou fazer com passado, bonitinho, para a próxima aula. Isso. Agora, a parte dos 4 quadrados, você vai fazer a barrinha. Aqui. Vou fazer uma barrinha também. Pronto. Agora você coloca. Fecha, isso. Agora coloca essa outra. Do outro lado, né? Assim. E aí, você vai fechar de 3. Não mexe muito, senão confunde. Tá. Você vai fechar 3 lados. Este e este. Porque o outro tem que ficar aberto, porque senão não entra nada aí dentro. Certo. Depois que desvirar, vai ficar transpassado, né? Esse lado menor com o lado maior fica transpassado. Exatamente. Agora, o lado menor fica por dentro. Tá. Porque quando você vira, Entendi. o lado menor fica por dentro. Tá. Então eu tenho que Porque fazer aí, assim. isso. Tem que fazer assim para esse ficar por dentro. Exatamente. Entendi. Entendeu, Maria Sandra? Tereza, Ah, a Sandra já disse certo. Obrigada. Já está agradecendo. já Legal. entendeu? Entendeu? Entendeu, Sandra?
Então, agora você faz, e eu não sei como é que a gente faz para ver o que você fez. Posta foto. Posta foto Verdade. Posta foto no WhatsApp da dona Elzinha. Eu vou dar o telefone para vocês também se inscreverem para fazer o Dear Jane. O último dia de inscrição é amanhã. E aí, vamos começar. Não pode se inscrever atrasado, porque senão fica uma bagunça. E tem uma exigência para o pessoal que for fazer Dear Jane. Toda semana, 2 blocos feitos e publicados, porque eu não vou dar aula para quem não quer fazer lição de casa, tudo bem? O pagamento é lição feita. Muito obrigada. E agora eu e a Wanda vamos nos despedir de vocês. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada pelo acompanhar.